Entre as várias questões que sempre passaram pela cabeça dos homens, a busca pela felicidade é uma delas. Alguns acham que a felicidade ela pode ser encontrada na conquista de bens materiais. Alguns acham que a felicidade pode ser encontrada num estado de espírito de algum momento da sua vida. Para outros, a felicidade ela é encontrada através do amor. Mas uma coisa que todos os filósofos, quando tratam desse assunto, eles têm em comum. Eles dizem que a felicidade ela não é simplesmente algo que nos acontece. Ela é construída com base naquilo que nós construímos em nossos relacionamentos. A felicidade ela está sempre ligada ao que nós fazemos com a nossa vida em relação aos outros, ou como permitimos que os outros façam parte da nossa vida. Para entender um pouco melhor disso, nós vamos recorrer aí a Freud. E se nós vamos recorrer a Freud, nós vamos tentar olhar para um outro lado, para o Senhor dos Anéis. E se Freud não conseguir explicar para você, eu espero que o Frodo explique. O Geek História começa agora. Quem nunca ouviu aquela máxima que o dinheiro não traz felicidade? E aí as pessoas completam, né? Se o dinheiro não traz felicidade, então me dá o seu e seja feliz. Talvez isso seja uma brincadeira, talvez isso seja a forma que as pessoas tentem imaginar de como a vida poderia ser melhor. Porque se nós, brasileiros, vamos condicionar a nossa felicidade ao dinheiro que nós ganhamos, cara, coitado de nós, não seremos felizes nunca. Porque o brasileiro vive ali fazendo um malabarismo com o dinheiro, com as suas contas bancárias, suas contas a pagar, com as prestações que tem para tentar sobreviver a cada mês. Então se nós pensarmos que só o dinheiro vai trazer felicidade, ou só as coisas materiais vão trazer felicidade, nós não seremos felizes nunca. Então quando nós pensamos na felicidade, alguns filósofos vão apontar a felicidade com algumas referências ao amor. Seja um amor platônico, seja ao amor ágape, aquele amor que transcende, aquele amor divino, seja ao amor filia, um amor mais fraternal, um amor de amigos, seja ele a partir do amor eros, aquele amor erótico, aquele amor carnal que une as pessoas, que trabalha com os desejos das pessoas. Uma das coisas que os filósofos apontam é que existe um processo em que sempre a felicidade ela está ligada com aquilo que nós acabamos buscando. Mas a felicidade não é aquilo que nós projetamos nos outros. A felicidade é aquilo que nós projetamos em nós e para nós mesmos. Aí sim nós estaremos no caminho dessa verdadeira felicidade. Pode parecer um pouco confuso. E de certa forma é. Mas quando nós pensamos nessa bagunça toda que acaba sendo formada na nossa mente, nós devemos olhar um pouco para Freud. Freud, o pai da psicanálise, ele acaba de certa forma usando a psicanálise para tentar desvendar o que acontece na mente do homem. Porque a mente do homem não é simples. Se nós muitas vezes tentamos nos entender, nós acabamos quase surtando porque é impossível em alguns momentos isso de acontecer. Freud vai tentar criar um método, ele vai tentar pensar na psicanálise como uma solução, ou como uma das possíveis soluções para fazer o homem se entender. Para criar um diálogo da mente do homem com aquilo que ele realmente faz, aquilo que ele realmente pensa, aquilo que ele realmente é. E aí Freud, nesse estudo da psicanálise, ele vai chegar a uma ideia ou a delimitar 3 áreas importantes dessa mente humana, dessa psique do homem. Ele vai falar que nós somos compostos ali pelo id, pelo ego e pelo superego. O id, que do latim significa isto, seria o polo pulsional da personalidade. Ou aquele, de acordo com Freud, o reservatório primitivo da energia psíquica. Os conteúdos que ali estão são o nosso inconsciente, alguns inatos, outros recalcados, mas eles estão ali. O nosso ego, que do latim significa eu, seria aquela instância que age como uma intermediária entre o id e o mundo externo. Então o id contém ali esse polo pulsional da nossa personalidade. O ego vai ter que ter o trabalho de conseguir, de certa forma, conter as paixões que o id acaba sempre aflorando e trazer para um equilíbrio na situação quando ele começa a comparar o id ou quando ele começa a contrastar o id com o superego. E o superego ou o supereu seria aquele que resulta de toda a internalização das proibições que acabam acontecendo ao longo do nosso processo educacional. São os padrões que a sociedade acabam nos impondo, padrões esses que nós devemos valorizar e seguir com a nossa vida.
Então, o ego é aquele que vai tentar trazer o equilíbrio entre o id e o superego. Como nós podemos entender isso melhor? Cara, aí a grande jogada é você assistir O Senhor dos Anéis. Porque quando você olha para o Senhor dos Anéis, você consegue perceber o id, o ego e o superego na figura do Frodo, do Sam e do Gollum. Como isso acontece? O Frodo, por exemplo. O Frodo passa desde a hora que ele pega o anel até o momento decisivo lá na Montanha da Perdição, lidando primeiro com ele próprio, com toda a questão do anel e da influência do anel sobre ele. Ele vai ter o seu fiel escudeiro, seu fiel companheiro, grande amigo Samwise Gamgee, o Sam. Ele vai em determinado momento se encontrar com a criatura Gollum, aquele que foi totalmente dominado pelo anel e que deseja botar a mão no anel e sair correndo ali, fugir com ele de novo para poder sobreviver, porque o Gollum não consegue se imaginar vivendo sem o anel. Então o Frodo faz muito bem o papel do ego. O ego é comandado pelo princípio da realidade. Ou seja, é aquela parte que nós conseguimos mostrar aos outros. Internamente, o Frodo pode ver um dilema com o Sam, com o Sméagol, com ele próprio. Mas ele sempre está tentando relacionar aquilo que os outros estão vendo com aquilo que ele de certa forma acha racional. Embora em alguns momentos ele perca totalmente essa razão. O ego é fortalecido pela razão. É ele que vai tentar, de certa forma, ele fica preso entre os desejos do id, que vão tentar encontrar um jeito sempre de realizá-los, e as regras ditadas pelo superego. É uma briga constante que o Frodo passa tentando administrar a situação com o Sméagol e com o Sam. Normalmente o Sméagol e o Sam estão sempre em conflito um com o outro. E o Frodo tenta, de um jeito ou de outro, equilibrar a situação. E é dessa forma que ele vai tentar conciliar as necessidades, seja do Gollum, seja do Sam, com a sua própria. Isso mostra um pouco da relação dinâmica que existe entre id, ego e superego. Se por um lado o Frodo é o ego, o Gollum consegue explicar exatamente o que seria o id. Aquela ânsia selvagem. É selvagem porque a criatura Gollum ela fica tantos anos sob o poder do anel que ele não consegue mais imaginar a sua vida sem. Então, o Precious ali do Gollum, ele é o símbolo para essa psique, para essa coisa que é responsável pelos impulsos mais primitivos do homem. Primitivos como a paixão, como a libido, como a agressividade. O id, ali nesse caso, agindo através do Gollum, ele nos mostra que ele está ali, que ele está conosco desde o momento em que nós nascemos, e ele é norteado totalmente pelo princípio do prazer. Ou seja, os desejos são frequentemente reprimidos, porque se nós dermos vazão a esses desejos, então o id assume o controle e o ego se perde completamente nas suas relações humanas. Se o Frodo desse ouvido para tudo aquilo que o Gollum queria fazer, fatalmente o Frodo teria sido morto no meio do caminho e jamais teria conseguido chegar na Montanha da Perdição. É só enxergar o que acontece também quando eles estão na Montanha da Perdição. Quando o Frodo vai jogar o anel, o Sméagol chega e os dois têm uma briga porque o Frodo não quer jogar o anel, mas ele precisa, o Gollum quer tomar o anel e quer sair correndo dali com ele de novo, e os dois criam uma briga, um atrito entre eles, que se não fosse talvez no momento de razão ou de racionalidade do Frodo, o Frodo poderia ter morrido, todo mundo poderia ter caído naquela lava, enfim, milhares de possibilidades poderiam ter acontecido a partir dali. Se nós entendemos que o ego, o Frodo, ele tenta controlar essas paixões, por outro lado, ele vai ter o Sam. O Sam seria o superego ou o supereu, também chamado de ideal do ego, que tem a principal função conter os impulsos do id. As regras sociais e morais que estão presentes ali não nascem com a gente diferentemente do id. Ou seja, isso vai sendo construído. À medida que você vai crescendo, você vai aprendendo as regras sociais, as regras morais, você vai entendendo como você deve sobreviver, como você deve controlar a sua vida em razão das outras pessoas. Porque nós não podemos fazer o que nós quisermos. Nós não podemos simplesmente sair agindo de acordo com aquilo que os nossos instintos mandam. Nós precisamos ter um autocontrole, e esse autocontrole é mostrado através do nosso superego. Se não fosse Samwise Gamgee, e talvez ali o principal herói, um dos principais heróis nessa questão, a leitura do anel, o Frodo teria se perdido.
O Sam é a bússola moral do Frodo. O superego é a bússola moral do ego e é ele que tenta trazer à nossa cabeça, muitas vezes, os fatos racionais. É o Sam que impede, na maioria das vezes, que o Frodo seja tentado pelo anel. É o Sam que impede que o Frodo use um anel o tempo inteiro. É o Sam que ajuda o Frodo a chegar ali na Montanha da Perdição. Mesmo passando por vários momentos atribulados com o Sméagol. Ele não abandona. Os conceitos morais estão ali, presentes o tempo inteiro. Nós sabemos o que devemos, o que podemos fazer e aquilo que não é possível fazer. Então cabe ao ego decidir quando é a hora de permitir um pouco mais o id, quando é a hora de usar o superego para impedir que esse negócio aconteça e acabe virando uma busca desenfreada por situações variadas que podem vir a acontecer. Se o Freud não explica o id, o ego e o superego, eu espero que o Frodo tenha explicado para vocês como nós conseguimos entender um pouco desses simples conceitos, né, que nós trouxemos aqui para vocês. Simples porque a forma é simples, mas os conceitos são muito complexos. Freud é muito complexo. E é por isso que a psicanálise e a psicologia estão aí. A psicologia social, ela tem toda uma base nessa psicanálise de Freud. E nós somos muito gratos ao Freud por esse trabalho sensacional que ele fez. Muitas vezes injustiçado, mas Freud faz um trabalho sensacional nessa caminhada, né, ou como diria o Frodo, né, nessa jornada para poder desvendar os mistérios da mente do homem. E o que a história fica por aqui? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês possam curtir a nossa página, tanto aqui no YouTube, o nosso canal, quanto a nossa página no Facebook, que vocês possam compartilhar a nossa página com outras pessoas e na semana que vem nós nos vemos novamente. Muito obrigado, até a próxima, fui!